Deixa eu orar com vocês, antes da gente entrar na palavra, para a gente se conectar, né, ainda mais com tudo isso que está acontecendo. Papai, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite de fé. O Senhor está enchendo nosso coração de fé. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa falar conosco nessa noite, Pai, através da Tua Palavra. A Tua Palavra é verdade, Pai. Deus, e que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, com a Tua verdade no coração, com tudo aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós queremos, Pai. Deus, e apesar de mim, homem falho, pecador que sou, fala com a Tua igreja, Pai. Fala com a Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Estou muito feliz e feliz de estar aqui com vocês, compartilhando a palavra de Deus. E feliz porque eu tive uma cura muito rápida, quase que instantânea. Na semana passada, eu ralei o rosto, treinando jiu-jitsu. E aí foi um ralei, machucou, tá só com uma marquinha aqui. Eu falei, caramba, terça-feira que vem, vou estar lá compartilhando a palavra, como é que eu vou chegar? Na academia todo mundo me zombando, dizendo que a Roberta me deu pancada, né? E aí eu falo que, não, é que foi um cara muito grande, né, que me pegou. Mas na verdade não foi nada de cara grande, né, foi pequeno mesmo. E o jiu-jitsu, ele tem isso, né? O jiu-jitsu, a gente fala que o jiu-jitsu, ele amassa o nosso orgulho. Ele amassa o nosso orgulho. E uma das virtudes de qualquer arte marcial, mas o jiu-jitsu que eu estou dentro, é o esporte que eu pratico, tem a disciplina, tem a coragem e tem a humildade. Tem a humildade, né? No jiu-jitsu, a humildade é algo muito forte, que sem humildade a gente não cresce, né? Para eu poder evoluir, tecnicamente falando, quando o professor ensina uma técnica, na hora lá do rola, do confronto, do treino, eu preciso tentar aquela técnica. E das primeiras vezes não sai perfeito, não sai legal, eu vou errar. E o adversário vai me amassar, que é a expressão que a gente usa no jiu-jitsu. O cara te amassou, te venceu. Só que às vezes eu, por orgulho, eu não tento a técnica nova, eu não me exponho ao erro. E aí me impede do meu crescimento, de eu me aprimorar minha técnica. Eu também, o meu orgulho impede do meu colega também aprender, né? Então, fica ali aquele orgulho que você não quer perder, mas também você não evolui. E também tem o outro orgulho que a gente precisa quebrar, porque às vezes os mais velhos, né? Às vezes a pessoa de cabeça mais branca, o faixa preta, o cara que é mais graduado, tem vários graus na faixa, e ele vê às vezes o novato, o cara faixa azul, faixa roxa, e ele acha que só porque ele tem 20 anos de jiu-jitsu que ele não tem nada novo para aprender. E às vezes o cara ali, um garotão de 20 anos, 22, com uma cabeça fresca, com um posicionamento diferente, ele tem um insight. Fala assim, caramba, nunca tinha prestado atenção de colocar a mão no kimono desse jeito. E também, o jovem, ele precisa ter humildade para olhar para aquele mais velho e falar assim, cara, apesar desse cara ser old school, eu tenho muita coisa para aprender com ele. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Não é sobre jiu-jitsu, é sobre humildade. Como o pastor Rafão falou, nós estamos nessa campanha, né, no mês de janeiro e fevereiro, 7 mergulhos de Naamã, né? A cada semana nós vamos mergulhar no Rio Jordão, vamos mergulhar, né, naquilo que Deus tem para nós vamos mergulhar nos milagres de Deus, e hoje nós vamos mergulhar na humildade, E o personagem, né, dessa campanha, a história de Naamã, está no 2º livro de Reis, no capítulo 5. E aí nós lemos, né, praticamente o capítulo 5 quase todo, que fala que Naamã, um grande comandante do exército sírio, né, que por meio dele, Deus deu vitória, grandes vitórias ao povo da Síria. E por isso, o rei da Síria tinha grande respeito por ele, porque ele tinha tido grandes vitórias. Só que, apesar de Naamã ser um grande homem de Deus, um grande guerreiro valente, a Bíblia fala que ele era um guerreiro valente.
apesar de ser um guerreiro valente, Naamã, ele possuía uma doença de pele. Ele possuía lepra. Embora Naamã usasse armadura, e eu creio que a gente vê naqueles filmes de época, né, de guerra medieval, às vezes o general ele possui uma diferenciação, ou pelo capacete, ou talvez aqui pelos ombros, alguma coisa que destacasse ele como comandante, como general, destacando os soldados. De repente uma armadura bonita. Embora Naamã possuísse uma armadura que anunciava o seu poder, a sua autoridade, por debaixo daquela armadura tinha uma mancha na pele dele, que denunciava a sua enfermidade. Embora Naamã, perante a sociedade, lá o povo local, ele tivesse boa reputação, admiração, respeito, né? Força, poder, toda aquela boa reputação, perante a doença dele, que sempre lembrava ele das suas dores, lembrava ele da sua fraqueza. Mas, nesse contexto aqui, a história vai dizer que existe uma pessoa que vai mudar um pouquinho o rumo dessa história. A Bíblia fala muito pouco dela, né? Eu creio que eu não vou meter nela, porque eu quero falar sobre humildade. Eu creio que os preletores das próximas semanas vão falar dela, dessa pequena jovem hebreia, que vendo a dor do seu senhor Naamã, ele vai falar para sua senhora, para a esposa de Naamã, vai falar: minha senhora, quem me dera que meu senhor fosse a Samaria encontrar um profeta, e lá ele fosse curado dessa doença. Então, ouvindo isso, algo acendeu no coração de Naamã, uma esperança se acendeu, uma fé se acendeu. Então eu tenho uma oportunidade, então eu tenho uma esperança de cura. E aí Naamã, ele pede autorização do rei da Síria. O rei da Síria prepara uma carta, envia para o rei de Israel, para que Naamã fosse curado. Nesse momento, o rei de Israel recebe a carta. E aí, o rei de Israel, ele fica em pânico. Porque ele fala: o que eles estão achando? Eles estão achando que eu sou Deus para curar? Eu estou achando, eles estão querendo arrumar uma intriga, eles estão querendo arrumar uma confusão, uma briga. E ele fica com medo, e ele rasga as suas roupas. Aí agora, entra em cena um profeta. Eliseu, ele ouve o burburinho. Eliseu, ele fica sabendo dessa tal carta. E ele vai até o rei de Israel, ele fala: rei, por que você está aflito? Envia Naamã a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então, assim ele faz. E vamos ler a Bíblia, porque pregação de crente, de quem crê, tem que ter Bíblia, amém? Eu amo a Bíblia. Coloca 2 Reis, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 9, eu já adiantei um pouquinho a história, que nós já tínhamos visto, né? Então, Naamã, depois que ele ouve aquela pequena menina, né? Pequena só diante dos homens, mas gigante na fé, que fala lá para o meu Senhor, que se ele encontrar com um profeta em Israel, ele vai ser curado. Então ele pede autorização, então tem tudo aquilo que Eliseu fala: manda ele vir. Então se prepara uma comitiva. Naamã prepara uma comitiva para ir ao encontro de Eliseu. Vocês estão comigo? Nós vamos ler até o versículo 14, ok? Nós vamos ler e depois a gente vai parando aqui, versículo a versículo. Diz assim: se puder, é que eu preparei a palavra em cima da NVT, tá? Se tiver aí, se tiver como, ok. A NVT, só para ficar ótimo. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. 10.
ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. 11. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber, esperava que me movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do seu Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. 13. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito? Por certo, o senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá e lave-se e será curado. 14. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança e ele foi curada. Glória a Deus. Então deixa eu voltar no versículo 9. O versículo 9 vai dizer que Naamã, ele prepara uma comitiva e ele vai até o encontro de Eliseu. Pesquisando a distância de Damasco até Israel, né? Alguns comentaristas bíblicos vão dizer que tem mais ou menos em torno, um pouquinho mais, um pouco menos, 400 quilômetros. Se realmente, se Naamã tivesse partido lá de Damasco, da capital de Damasco, e fosse até o rio Jordão, lá onde está o ponto, mais ou menos 400 quilômetros, com cavalo, carruagem. Ele não é uma viagem, o cara entrou num carro, ligou o ar-condicionado, saiu do Recreio e foi para a Barra da Tijuca. Ou pegou o ônibus, o metrô e atravessou a cidade. Nós estamos falando de em torno de 400 quilômetros, com cavalo, carruagem. Quantos quilômetros por hora deve andar aí uma comitiva dessa, com carruagem, cavalo? Eles estavam levando pertences, prata, ouro, 10 quilômetros por hora, 20 quilômetros por hora. A gente está falando de uma distância de 1 a 2 dias de percurso, 1 ou 2 dias de viagem, para chegar até o encontro de Eliseu. E aí, no versículo 10, acontece o seguinte: e aí, quando ele chega a Eliseu, quando ele encontra Eliseu, o que acontece? Eliseu mandou um mensageiro. Eliseu mandou um mensageiro. Em algumas versões vai dizer que Eliseu mandou um empregado, o estagiário. Talvez alguns de vocês vieram aqui com maior expectativa. Eu vou chegar lá terça-feira, semana passada foi maravilhoso, foi muito bom, pastor. Quem veio sabe o que eu estou falando. Pastor Rafão pregou muito, saímos aqui cheios de fé, de unção, pessoas já receberam cura no mesmo dia. Vou lá, pastor Rafael vai pregar, ou talvez o nosso bispão vai pregar, e ele vai orar, e ele vai impor as mãos, eu vou ser curado, e eu vou ter o meu milagre. Aí quando você vem aqui, mandaram um estagiário, quando você vem aqui, mandaram um assistente. Mandaram um assistente. Pô, se fosse o pastor Jean Pires, Jean Marco, o pastor João, eles mandaram um assistente. Deixa eu falar uma coisa que talvez vai ajudar vocês nessa questão da gente amassar o nosso orgulho. Não despreze a oração de ninguém. Glória a Deus por isso. Eu conheço um pouquinho da história do Cláudio. Eu conheço um pouco a história do Cláudio. A história do Cláudio é a história de um homem que não desprezou uma pequena oração, uma pequena palavra. E hoje, ele e a família dele vivem um sobrenatural de Deus, porque ele recebeu oração de uma pessoa que talvez é pequena diante dos homens, mas grande nos céus. Isso fala do nosso orgulho, porque você não pode desprezar a oração de ninguém, é um copeiro, é um homem de Deus. É um empregado,
Ah, é o funcionário. Ah, é o guardador. Ah, é o... Não interessa o título. Não interessa. Não interessa. Naamã, ele tinha muitos títulos: comandante, boa reputação, posição, status sociais, porém, leproso. Mas algumas pessoas não possuem esse status social. Talvez perante os homens não possuem essa boa reputação, mas diante dos céus e diante de Deus, ele é grande, ele é gigante. Então, da mesma maneira que você não deve desprezar a oração de ninguém, você também não pode impedir, talvez, deixar de orar por alguém, por medo, por vergonha. Porque o orgulho, como já diz a bispa Ana, o orgulho tem alguns disfarces. E a gente fala assim, não, porque eu não estou preparado. É que você é orgulhoso, você está com medo de errar. Querido, se exponha, exponha a sua fraqueza, se exponha a sua limitação. Sabe, tem uma pessoa do seu lado, do seu escritório, na sua casa, enferma, passando por uma aflição, e você, com Deus no seu coração, você impede de uma oração, de Deus te usar. Algumas pessoas falam assim, eu gosto do fulano de tal, que o fulano de tal tem uma oração forte. Querido, não é a oração que é forte. Forte é o nosso Deus que responde à oração, né? Nosso Deus que é o Deus forte. Então, não deixe de orar por alguém, por orgulho, por medo de errar. Seja humilde e fale, eu vou orar. E se não for curar, está tudo bem. É uma semeadura, é uma semente. Mas essa fé precisa sair. Imagina se aquela menina, eu falei que não ia pregar sobre a menina, não vou pregar sobre ela. Imagina se aquela menina ficasse calada, a serva, a hebreia serva. Quero falar sobre Naamã. Porque Naamã, volta lá por favor no 10. Naamã, ele quase colocou tudo abaixo. O milagre que ele tinha para receber, que nós já sabemos que ele recebeu, que a gente conhece o fim da história. Ele quase que coloca tudo a perder. Por causa que ele vê o mensageiro e ele fala, me mandaram um mensageiro. O mensageiro vai dar uma notícia, vai, lave-se 7 vezes no Rio Jordão, para a sua pele ser restaurada, ele ficará curado da lepra. Aí o 11. Naamã, ele ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que ele movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. E aí o 12, não são os rios Abana e Farfar, em Damasco, melhores que qualquer outro rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã, ele deu meia volta e ficou furioso. Ele deu meia volta depois de viajar, depois de fazer uma longa viagem. Ele quase colocou tudo a perder. É o que o nosso orgulho faz conosco. Coloca o casamento a perder por falta de perdão. Por falta de perdão, colocamos o nosso casamento em risco. Por falta de humildade, colocamos a nossa promoção. Colocamos. O que você tem aí? Que você tem, por orgulho, impedido o mover de Deus na sua vida? Coloca Provérbios 16, 18. Provérbios 16, 18 diz o quanto que o orgulho é algo ruim nas nossas vidas. Que diz assim: o orgulho precede a destruição, a arrogância precede a queda. Orgulho e arrogância, destruição e queda. Em Tiago 4 vai falar que Deus resiste um tipo de pessoas. É engraçado porque a gente acha que todo mundo, né? Jesus fala, vinde a mim, né? Então a gente acha que Deus aceita todo mundo. E Jesus, ele veio para os doentes. Jesus veio para os doentes. Jesus sentou com o pecador. Jesus fez refeição com Zaqueu.
mas tem um tipo de pessoa que Deus rejeita. E Deus rejeita, Tiago 4,6 diz que Deus rejeita os soberbos, os orgulhosos. Deus rejeita esse tipo de gente que não quer crescer, que não se humilha, gente que se acha maior do que Deus, gente que acha que o seu título pode te dar alguma coisa. Queridos, Naamã, ele falou: ei, será que o rio Abana e Farfá não são melhores do que qualquer outro rio de Israel? Se nós eu fui fazer uma pesquisa no YouTube para ver como é que são esses rios Abana e Farfá, rios de água cristalina, rio bonito. Você acha que o profeta Eliseu não conhecia a geografia daquele local? Será que ele não sabia que Abana e Farfá eram os rios maravilhosos em Damasco? Por que ele manda Naamã dar os 7 mergulhos no rio Jordão, que é um rio de água limpa, mas é um rio de água turva, é um rio, porque o fundo é meio lamioso, então muita parte do rio Jordão é aquela água escura, meia barrenta. Não é um rio tão bonito na sua maior, porque é um rio extenso pra caramba, acho que são quase 200 quilômetros de extensão, Rio Jordão, mas um rio de água barrenta. Abana e Farfá. Se Abana e Farfá fossem capazes de curar Naamã, Naamã não teria saído de lá. Se o teu título fosse capaz de te curar, talvez você não precisaria vir aqui essa noite. Se a tua boa reputação, se teu status social, o que você tem para botar aí de carta na mesa? Se fosse tão bom, tão poderoso assim, por que você veio aqui? Eles não são capazes de te salvar, eles não são capazes de te curar. Abana e Farfá representa o conhecimento do mundo. Tem algumas coisas no mundo que são boas. Eu quero que os meus filhos se formem, façam boa faculdade, sejam grandes homens de Deus, que vá bem em tudo aquilo que fizerem. Mas uma graduação, um curso superior, não vai curar a lepra do meu filho. Somente Jesus cura a nossa lepra. Somente Jesus restaura a nossa vida. Queridos, Abana e Farfá são maravilhosos, mas o que traz transformação na nossa vida é Rio Jordão. Rio Jordão significa o rio que desce. O rio que desce. No Rio Jordão nós sabemos que tem um acontecimento incrível, que é o batismo do nosso Senhor Jesus. O batismo do nosso Senhor Jesus acontece no Rio Jordão. E em Mateus 3 conta que quando João ele está batizando, chega Jesus e ele fala: está vindo aquele que eu nem sou digno de desatar as sandálias, aquele que vai vir batizar com fogo. Só que Jesus chega e pede para João para ser batizado por João. E João: não, eu que tenho que ser batizado por você. Aí Jesus fala: não, é preciso. Jesus poderia falar: sou eu mesmo, sou eu que vim salvar o mundo. Pô, João, foi ótimo o teu trabalho, vem aqui para trás, agora deixa comigo. Jesus não faz isso. Jesus, ele é humilde, e ele fala: eu preciso que você me batize, João. E a partir dessa humildade de Jesus, que ele desce as águas, ele volta, ele recebe uma voz do alto, de Deus, marcando o início do ministério dele: esse é meu filho amado. A transformação quando descemos, a transformação quando nós nos humilhamos. Queridos, quando a gente desce diante de Deus, Deus nos levanta, Deus nos exalta. Mateus 23:11 diz que humilhai-vos a Deus e Ele vos exaltará. Quando a gente se humilha diante do nosso Senhor, Deus nos exalta, para nós mesmos, não, para que o nome dEle seja glorificado. Quando Eliseu, ele fala: ei, deixa Naamã vir, e ele saberá que existe Deus em Israel, que existe profeta aqui. Aleluia, glória a Deus, aplauda Ele, porque é sobre Deus.
Não é sobre mim, sobre você. É sobre Ele. É sobre Ele. Nós viemos aqui nessa noite porque nós queremos que Deus está fazendo algo em nós, através de nós. Deus está fazendo algo nessa igreja. Essa campanha de janeiro e fevereiro, queridos. Algumas pessoas já estão recebendo milagres, mas não deixa de vir, não deixa de cumprir as semanas. Cada mergulho um milagre é muito mais do que um slogan, é uma verdade decretada sobre a sua vida, que vai marcar o seu ano de 2025. Mas primeiro, eu preciso descer, eu preciso me humilhar. A cada terça-feira, nós vamos vir aqui e nos humilhar. Eu não me basto, o meu curso, o meu diploma não é o bastante, a minha boa reputação não é o bastante, mas sim, o meu Deus, Ele é o bastante. O louvor pode vir aqui, por favor, para me ajudar a terminar a palavra. A gente vai ler agora o final. Eu quero ler com vocês. Eu deixei um versículo para fechar, que é o versículo 15, mas antes eu quero ler o 14 e o 15 em seguida. De 2 Reis 4, 2 Reis 5, o 14 e o 15. Antes, né, Naamã realmente era um cara querido, porque se ele fosse um cara assim, que as pessoas não gostassem, ele podia falar assim, deixa esse cara aí com lepra aí, né, deixa esse cara se ferrar, esse cara, chato pra caramba. Mas você vê que ele era um cara querido. Eu vejo, não sei se vocês veem assim, eu vejo Naamã como uma pessoa querida, porque aquela serva hebreia falou, né, para que ele fosse dando lá um direcionamento. Depois, quando ele fica furioso, ele dá meia volta e pensa em ir embora, os seus soldados, o pessoal da sua comitiva, fala assim, não, meu senhor, poxa, se o profeta tivesse pedido algo, travar uma guerra, você não travaria uma guerra? Se tivesse pedido uma oferta extraordinária, você não teria dado essa oferta? Ele só pediu para você. General, fica aqui. Eu vejo ele como que as pessoas gostavam dele. E aí Naamã, ele atende e ele fica. Assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável, como a de uma criança, e ele foi curado. O 15. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Naamã, general, comandante de um exército poderoso, que Deus tinha dado grandes vitórias para ele. Agora ele fala: eu coloco a minha reputação debaixo dos meus pés, eu coloco agora qualquer tipo de patente, não serve de nada, e o maior título que Naamã carrega agora é servo de Deus. Aleluia! Uau! Queridos, é isso que Deus espera de nós. E o pastor Rafael, por muito tempo, liderou a nossa juventude, e o nosso Arena Jovem é marcado, nós temos uma unção sobre a Arena Jovem, de que grandes homens e mulheres de Deus saem do Arena Jovem. Talvez você não conheça a história, mas os homens que estão aí pela internet, influenciando positivamente, tá? Não os influenciadores ruins, positivamente, prosperando financeiramente, saíram do nosso ministério, e a gente quer isso, nós queremos isso para os nossos filhos, mas que os nossos filhos, que os nossos jovens, que as nossas crianças carreguem o maior título de todos: servo de Deus. E se você chegou aqui nessa noite, não importa a idade que você tenha, o momento que você está conhecendo a Cristo, o momento que você está se achegando a Deus, querido,
Deus tem algo incrível para fazer na sua vida. Deus tem uma cura, Deus tem um milagre, mas a maior transformação de todas vai ser quando você descer o Jordão, quando você se humilhar, e Ele vai sarar toda a sua terra. Ele vai sarar toda a sua terra. Último versículo, para quem não conhece, vai conhecer agora, o versículo que o bispo Robson Rodovalho inspirou para dar nome, a direção para o nosso ministério Sara Nossa Terra. Coloca 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 7,14. Vamos ler esse versículo de pé. Fica de pé. Em seguida, depois nós vamos orar. Já o pastor Rafael vai subir aqui para nos ajudar nessa instrução. Os pastores vão estar aqui enfileirados. O pastor Rafael vai me ajudar aqui na condução desse momento profético, do mergulho dos nossos pedidos, dos nossos sonhos, desafios. Talvez o que você trouxe aí é uma dor, é uma vergonha, precisa de uma cura. Esse momento agora é um momento de milagre, mas antes você recebeu o seu milagre, assim como foi Naamã, a gente vai precisar se humilhar. O versículo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então, diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Aleluia, aleluia, aleluia. Mas antes de tudo, antes de sarar a sua terra, Deus vai sarar a sua terra nessa noite. Deus vai sarar a sua terra nessa noite. Algumas pessoas já estão recebendo milagre, algumas pessoas já têm recebido a chuva de bênçãos sobre a sua vida, mas tem algumas pessoas ainda com a terra seca. Deus está chegando essa noite, vai sarar a sua terra. Mas antes de tudo, tem o se humilhar. Antes de tudo, tem o se humilhar. Antes de você vir aqui, passar no corredor, os pastores, nós vamos declarar aqui: a tua terra está sendo sarada. Conforme você for passando, nós vamos declarar: a tua terra está sendo sarada. Mas antes, nós vamos cantar essa canção, declarando: Senhor, eu me humilho. Enquanto você ministra, que não seja apenas uma canção, mas que seja verdadeiramente uma oração, e que o Espírito Santo de Deus possa te incomodar, lembrar a área que você precisa se humilhar e reconhecer Deus na sua vida, para que Ele venha, te cure, te sare por completo. Deus tem restauração na sua terra. Deus quer restaurar a tua terra, Deus quer transformar a sua vida. Mas antes, você precisa descer, em nome de Jesus. Enxergar e entender, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os seus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Se eu me humilhar mais uma vez, se eu me humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. aleluia. Você pode dar uma salva de palmas a esse Deus maravilhoso, amém? Glória a Deus, glória a Deus. Estou aqui muito feliz com essa noite.
Com certeza milagres vão acontecer aqui. Milagres estão acontecendo aqui porque nós estamos entendendo. Quem acha que valeu a pena ter vindo aqui? Nossa, eu acho que não tem ninguém poderia dar essa palavra tão bem quanto o Fernando. Não é verdade? O estagiáriozinho hoje arrebentou, né? Uma salva de palmas para o nosso estagiário, gente. Eu não sei, Fernando, mas eu creio que nós somos trabalhados. Muita gente tem assim, quem vai pregar hoje? Quem vai pregar hoje? De repente, eu digo assim, não é o Rafael, não é o bispo, nem vou. Mesmo o problema de Naamã, perdeu a bênção ali, perdeu a bênção nesse momento. Nesse momento também que a gente tem que aprender a ser humilde, falar, cara, deixa eu aprender com outras pessoas. Fica preso no Rafael, não fica preso no Bispo Francisco, não. Quem sobe aqui, gente, tem algo a ensinar. Amém? Podemos fazer esse trato? Vem com expectativa, independe de quem vem aqui, nós vamos aprender algo novo. Nós somos uma igreja humilde, nós somos uma igreja que vai aprender com as outras pessoas. Todo mundo tem aqui algo para ensinar em nome de Jesus, amém? Vamos então para os nossos mergulhos, que também eu acho que isso aqui é outro teste engraçado. Eu acho que eu já fui de algumas igrejas que de repente eu não ia topar isso não, sabe, pastor Jean? Vou confessar, pastor Jean, eu fui de outras igrejas que falaram, cara, olhar perdido em balde, gente, isso não, né? Eu me sentia como se fosse Naamã, mas eu vejo que Deus assim, cara, se fosse algo difícil, você não faria. É verdade. De repente a minha vitória está aqui, eu preciso mesmo, sabe? Fala assim, Deus, está aqui, eu não sei de nada não, Deus. É Tu que sabe de tudo, Senhor Jesus. É Você que sabe de tudo. Eu quero me despojar do meu eu, despojar das minhas insígnias, dos meus títulos, do meu conhecimento. Fala, Deus, eu dependo só do Senhor Jesus. Eu quero mergulhar, Deus. Eu quero me humilhar. Eu queria chamar aqui os nossos pastores, então, para vir aqui, ungir você. Eles vão abençoar a sua vida. E à medida que eles abençoam você, vocês vão sair pelo corredor do meio. Deixa os pastores chegarem antes, só para não bagunçar isso. Vem, pastores. Metade dos pastores desse lado aqui, isso, perto da Paulinha, e metade dos pastores daquele lado ali. Aí, quem veio aqui na semana passada, lembra? O óleo foi passado por todo mundo? Passamos. Ótimo, isso. Amém. Pronto. Lúcio, você cola aqui perto do Jean. Pronto. Então, dessa turma aqui, isso. O pessoal dessa turma aqui, vocês vão passar pelo meio desse corredor, vão receber a oração dos pastores, e aí vocês vão ali mergulhar os pedidos de vocês. Se você tiver sem pedido de oração, nossa equipe aí pode te ajudar. Se tiver sem sua folhinha, sua filipeta de oração, e se eu usar aqui o plástico para não molhar seus pedidos, e ali você vai ter o seu momento ali, você vai mergulhar ali e falar, Senhor Jesus, eu creio nesse projeto. Eu creio, Deus, que meus milagres estão sendo olhados pelo Senhor Jesus, e eu cumprir, Deus, essas 7 semanas, porque eu creio que o Senhor tem algo para revelar para mim, o Senhor tem algo para desbloquear dentro de mim, o Senhor tem algo para fazer dentro do meu coração, e essa obra está começando hoje. Melhor do que acontece fora, é o que Deus quer fazer agora dentro de cada um de nós, em nome de Jesus, amém? Então, enquanto o louvor ministra, pode começar a ministrar, vocês podem passar aqui pela frente, tá, gente? Pode passar por aqui, orar pelos pastores, isso. Isso, o pessoal daqui, vai, Joelma, isso. Vou me entregar totalmente. O Teu toque abriu os olhos do meu coração. Vamos lá, gente, vai a palma. Eu posso use sua fé nesse momento agora. Se eu me humilhar diante do Teu altar e sacrificar aquilo que me custar, Tu inclinarás os Teus ouvidos ao meu clamor. Fala assim, Deus, eu estou mergulhando aqui, Deus, da humildade. Eu estou mergulhando aqui o meu orgulho, Senhor Jesus. Ah, Jesus, faz como fez como Naamã, Deus. Transforma a nossa sorte, Senhor Jesus. Traz a cura, traz a restauração que nós precisamos, Senhor Jesus. Pastores, podem orar com calma, tá? Pode orar abençoando, você vai não ficar tão corrido, tá bom? Pode orar, ministrar na vida das pessoas. Diante do Teu altar e sacrificar
pelo seu milagre agora. Ore pelo seu milagre nesse momento. Não se disperse. Não deixe o ambiente se desfazer. O ambiente do milagre. O ambiente da sua conquista. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Seu filho. Cadê a voz da igreja? Diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos ao meu clamor. Mais vale um dia. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Levanta seu pedido aí, vamos adorar a Deus. Fala que você depende dele. A nossa colheita é o teu amor, Senhor Jesus. Minha herança é o teu amor. A minha fonte é o teu amor. Minha colheita é o teu amor. Minha herança é o teu amor. Seu iluminar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar, tu inclinarás os teus ouvidos Ao meu clamor, Senhor Jesus. Está aqui o nosso clamor, Senhor Jesus. Vale um dia no centro do teu querer, e toda a vida sem jamais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Tu és minha fonte, minha colheita, Fala assim, Senhor Jesus. Hoje eu saio daqui renovado, transformado, porque eu mergulhei na humildade, porque hoje eu desci e eu sei que é isso que vai me fazer chegar no meu milagre. Se você acredita nisso, dê uma salva de palmas ao nosso Deus. Aleluia, Senhor, Tu és digno, Tu és maravilhoso, Jesus, nós te amamos, aleluia. Gente, meu coração está aqui explodindo de alegria e de expectativa. Se a segunda semana foi assim, gente, você tem noção do que vai ser a terceira? Você tem noção do que vai ser a quarta semana? A quinta semana? A sexta semana? A sétima semana? Meu Deus do céu! Quem começou, fica tranquilo. Ainda tem mais uma, que é a oitava semana para quem começou hoje, gente. Tem 7 semanas para você também esperando. Todo mundo vai estar aqui, fica tranquilo, porque quem recebe milagre não quer ir embora, amém? Queria chamar aqui o nosso Bispo Francisco. Vem para cá, Bispão, da nossa bênção final, em nome de Jesus, encerrando o nosso culto, viu? Venha na semana que vem e traga alguém, amém? Quem ama, traz mais um, amém? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês. Quem aqui assiste programa na televisão de culinária? Aqueles programas de culinária. Quem aqui assiste? Eu assisto. De vez em quando eu assisto. Quem assiste? Fala a verdade aí. Tem um cara que só faz churrasco assim, né? Aquilo mata a sua fome?
aquele churrascão lá, mata sua fome? Então eu queria falar pro pessoal que está em casa assistindo a gente, querido, é aqui, vem pra cá. Pela televisão não mata sua fome, aqui mata, aqui tem uma atmosfera. Eu acho que se você está longe, porque tem gente do Mato Grosso que assiste a gente, Miami, tanta gente longe, tudo bem. Mas se você está aqui pertinho, gente, vem para cá. O milagre está esperando você aqui. Naamã precisou ir no Jordão mergulhar. Ele precisou ir lá mergulhar. Ele precisou ir lá tirar a roupa e mergulhar. Nós estamos esperando você vir aqui e mergulhar com a gente. Posso orar com... outra coisa. Você sabe o que mais agrada o coração de Deus? Quando você fala de Jesus para alguém. Tremendo. O coração de Deus bate palma. O anjo Miguel aparece. Então, sai daqui hoje pensando quem é que eu vou trazer na próxima terça-feira. Isso é muito importante. Isso vai fazer diferença na vida de muita gente. Essa bênção não é para você, é para ser através de você. Quando é através de você, meu querido, você é o mais abençoado por isso. Tá bom? Então vamos chamar alguém. Já tenho na mente aqui, já tenho na minha mente 3 pessoas para convidar para estar aqui com a gente na próxima terça-feira. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a unção e a consolação do Espírito Santo seja sobre cada um de vós. Essa semana você vai ter uma semana com muita paz no coração. Paz no coração é muito importante. Paz com Deus, paz de Deus e paz com os homens. Essa semana você está invisível aos teus inimigos. Invisível. Porque você está debaixo do sangue de Jesus. Essa igreja ora pela sua vida. Essa igreja ora pelo seu trabalho. Essa igreja ora pela sua família. Essa semana. Porque você tem semeado na presença do Senhor. Ele vai te dar uma colheita. Não escutei não, gente. Como é que vai ser a sua colheita? Eu te abençoo, 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 eu te abençoo. Portas abertas, portas abertas, portas abertas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.